Olá, eu me chamo Daruma Júnior, sou flautista, fundador aqui da Academia Lacorde e serei seu professor de apreciação musical no curso de aperfeiçoamento docente musical. Eu estou muito feliz em ver você aqui para assistir a reprise da nossa aula magna, aula esta que você irá conhecer parte do corpo docente, bem como o conteúdo que eles ministrarão. Antes de começarmos a nossa aula, eu tenho 2 recados para você. O primeiro deles é que aqui embaixo tem o nome do professor, a disciplina e a minutagem que esta aula acontece, caso você queira ver e rever alguma aula em específico. O segundo recado é o seguinte, é muito especial. Organizando os materiais aqui da Academia Lacorde, eu encontrei um vídeo lá de 2016, ano que eu fundei a Academia Lacorde, e eu estava iniciando com os trabalhos. E tem um projeto específico que chamava-se Lacorde Class. No primeiro vídeo, no vídeo de lançamento do Lacorde Class, eu falo algo que eu defendo até hoje, que é a missão da Academia Lacorde, contribuir com o ensino de música no Brasil. E o que me deixa mais feliz é saber que o mesmo propósito que me movia lá em 2016 continua hoje, e o mais encantador de tudo isso é que eu não estou sozinho. Eu estou com colegas, com amigos, com um corpo docente incrível para realizar esse objetivo de contribuir com o ensino de música no Brasil. E junto com você, que estará fazendo parte deste movimento, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos fortalecendo cada vez mais o ensino de música no Brasil, quiçá no mundo. Então, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a você que está aqui assistindo, que irá assistir a reprise dessa aula magna. Quero agradecer todos os meus colegas, meus amigos que estão compondo o corpo docente deste curso e ficar à disposição para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas entrando conosco no contato lá embaixo. Tá certo? Um forte abraço. Vou deixar com você agora o vídeo lá de 2016, quando eu iniciei os trabalhos aqui na Academia Lacorde. Uma ótima aula e até breve. Tchau! Olá, tudo bem? Eu me chamo Daruma Júnior e seja bem-vindo à nossa primeira Lacorde Class. Essa é a nossa aula online aqui na Academia Lacorde. Antes de eu começar a nossa aula, deixa eu falar para ti rapidinho o que é a Academia Lacorde. A Academia Lacorde é uma escola de música online e presencial, que tem como missão contribuir para o ensino de música do Brasil. O conteúdo e as aulas da academia serão disponibilizadas em sua grande maioria aqui no site, ou seja, de modo online. E a grande missão da academia é contribuir para quem atua ou pretende atuar como professor de música. Isso não impede que estudantes de música não possam consumir e absorver o conteúdo proposto e compartilhado da Academia Lacorde. Pois bem, vamos começar com a nossa primeira aula. Muito boa noite a todos, todas. Você que está nos acompanhando nessa transmissão, vocês que estão presentes aqui nessa aula magna, nesta aula inaugural do curso de aperfeiçoamento docente musical. É um momento muito importante, não somente para mim, para todos os meus colegas professores, mas também para a Academia Lacorde. Eu fico muito grato pela sua presença, pela parceria de cada um dos professores e principalmente a você que está aqui conosco nesse momento, a vocês que estão aqui conosco nesse momento. Hoje, então, teremos um momento de muita partilha, de muito conhecimento, de muitas provocações e reflexões. E esperamos que vocês tenham uma noite singular e muito, muito, muito proveitosa. Quero passar a palavra agora para a Mônica, que é a nossa coordenadora do curso de aperfeiçoamento docente musical, que vai então desejar as boas-vindas e dar o recado dela. Vai lá, Mônica. Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Então, nosso curso de aperfeiçoamento de qualificação docente em música tem uma duração de 6 meses, com uma carga horária de 180 horas e propõe, por meio de uma grade curricular sólida, no que tange o conteúdo musical e atualizada sob a perspectiva dos desafios que se renovam a cada novo ano. Na noite de hoje, que marca o início de uma nova fase da Academia Lacorde, Del Lima Júnior, junto com o Conservatório de Música da Orquestra Sinfônica de Lages e o principal de um corpo docente capacitado e engajado, buscam de maneira intencional e intensa contribuir com o ensino de música no Brasil. Quero deixar registrado nossos agradecimentos ao nosso corpo docente.
professor Demi de Brito, professor Gustavo Floriani, professora Mônica Pagno, professor Rodrigo Velho e professor Ronisson Borba. Estender nosso agradecimento a Laila Campos e Joia de Jeffer, do Conservatório de Música da Orquestra Sinfônica de Lages. Ao Marcelo Machado, que está conduzindo a nossa transmissão para vocês, que estão acompanhando aqui online. E também quero convidar todos a assistirem a nossa primeira aula, que será transmitida através de vídeo, diretamente de Portugal, do professor Ronisson Borba. Olá, eu sou Ronisson Borba, sou acordeonista e professor. Atualmente estou radicado em Portugal, onde estou a frequentar o mestrado em acordeon. E para além desse lado performer, atuo há 15 anos na parte da docência. Atualmente sou professor em conservatório aqui em Portugal e tenho um prazer muito grande de poder fazer parte do corpo docente desse programa que vocês estão a conhecer hoje, mesmo que à distância, poder estar tendo esse contato com vocês e falar um pouco da matéria que estarei lecionando. A matéria em questão é Estratégias de Estudo. E para começar, eu trago a famosa e emblemática frase de Lewis Carroll, o autor do Alice no País das Maravilhas, onde ele diz: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é justamente essa percepção de saber para onde queremos ir é que norteia as estratégias de estudo. Pode ter ficado vago para alguns, mas é muito simples. O que norteia a nossa prática é objetivos. É saber onde queremos estar. Às vezes, são objetivos a longo prazo, a médio, a curto prazo. E tudo isso será trabalhado nas aulas. E vocês devem estar se perguntando, mas eu vim para um curso que é voltado para a docência. E ele está falando de questão de performance. Mas justamente, aprender sobre a praticar envolve justamente esse desenvolvimento enquanto nós, músicos, para nós, professores de alunos que são músicos. Ou seja, como tornar a nossa prática pessoal mais efetiva e como podemos tornar a prática dos nossos alunos também mais efetivas. E assim, a disciplina propõe trazer diferentes estratégias que vêm sendo pesquisadas já há muitos anos e que trazem justamente dentro dessas pesquisas resultados que corroboram com a sua eficácia. Ou seja, a área da psicologia adentrou na música, assim como em outras áreas, como no esporte, e tentou compreender como músicos de excelência chegaram em determinado nível, com um nível de expertise muito alto. E todo esse processo veio ser pesquisado por diversos autores, como Erickson, Zlodoba, como William McPherson, McAllister, Robin Duck, Christine Carter, enfim, entre outros, que visaram justamente entender tanto o que rege a prática na sala, quanto o que faz uma performance de alto nível em palco. E é essas estratégias que unem esses dois universos que eu estarei trazendo nas aulas. Então, fazendo uma passagem rápida pelo cronograma nesse nosso primeiro contato, estarei então trazendo rapidamente a planificação das aulas. Primeiramente, estarei trazendo justamente pesquisas e referências bibliográficas e estudos sobre estratégias de prática, sobre estratégias de estudos, dos autores que acabei de citar. Depois, conceituar a questão da prática. O que vem a ser prática? Como é que nós podemos planejar a prática? Em que ambiente é favorável essa prática acontecer? Tudo isso favorece justamente na eficácia. E logo após, a prática deliberada. Falando de uma forma bastante sucinta, deliberar é sistematizar, organizar. Ou seja, como é que podemos tornar a nossa sessão de prática ou nossas sessões de práticas
mais organizadas. Quais são os objetivos, quais são as metas, os problemas, como é que nós podemos resolver. Falando em problema, tem o famoso Duke Ellington, o pianista e compositor norte-americano, que dizia que o maior prazer que ele tinha em música, enquanto escrevia e enquanto tocava, era quando ele tinha um problema. Ele sempre indagava, sem um problema, o quão realmente você se interessa por algo. Justamente o problema, ele nos instiga, ele nos incomoda, ele faz com que queiramos resolver e ao resolver evoluímos. Então a prática deliberada está associada a isso, bem como a prática lenta, que está vinculada à construção do conhecimento, a prática profunda, que visa justamente a transformação do ser. O que quer dizer isso na filosofia? Mas quando a prática profunda realmente acontece, o conhecimento nos transforma. Vou dar um exemplo muito básico aqui. Quando a gente estuda um problema matemático para um teste e não o aplica depois, não se criou essa conexão. Ou seja, quando nós não estudamos apenas um problema matemático, como o exemplo dado para o teste, mas aplicamos para, quem sabe, projetar alguma coisa, é justamente ali que ganha a vida. Então, na música é muito parecido. O estudo profundo ele está vinculado justamente à transformação nossa durante as sessões de prática. E está vinculado a várias estratégias, como a fragmentação, a repetição. Falando em repetição, muitos devem ter lembrado disso. Estratégia de prática, repetir. Né? A questão é que o cérebro precisa de repetição, como todos vocês já bem sabem. A questão é que ele não gosta de repetir. Muito tempo focado em algo faz com que o cérebro precise, ou busque, melhor a palavra, tentar encontrar outras fontes para eles obter o foco. E através da pesquisa de Christine Carter, por exemplo, a canadense, que ao trabalhar a random practice, né, ou podemos falar, ela também chamava de prática intercalada, não só prática aleatória, a questão de melhor organizar a sessão a fim de que esse cansaço mental, esse foco cerebral não fosse defasado, ou seja, não em algumas passagens provavelmente já deve ter acontecido com vocês, honestamente aconteceu comigo, de estar praticando, fazer com que o aluno repetisse várias vezes, daqui a pouco começassem a surgir muitos erros. É justamente essa questão do que o foco já não está mais no local. Então a prática intercalada e as suas estratégias visam a contribuir com isso. Prática mental, que é uma estratégia muito trabalhada por diversos performers, como diria Rubinstein, pianista do século XX, quando estou sentado num café em Paris, eu não estou apenas sentado nesse café, eu estou pensando na sonata e nas mais diferentes formas que eu posso tocá-la. Ou seja, ele está criando um mapa. A prática mental está completamente vinculada à criação de mapa, a um guia, a algo que nos oriente depois na hora da prática. A memorização, que é uma estratégia muitíssimo utilizada e nas suas diferentes variáveis, como a memória auditiva, memória visual, memória tátil, sinestésica, motora, como queiram chamar, e analítica. Depois também será falado nas aulas sobre a importância do corpo e da mente, que é algo fulcral para que possamos ter performance, ou que possamos desenvolver performance nos nossos alunos consistentes. O treinador Jeff Huber, que foi o treinador de mergulho dos Estados Unidos dos anos 2000 a 2008, nas Olimpíadas, ele dizia que tinha 2 objetivos com seus atletas. Primeiro, prepará-los para a prática, ou seja, ensinar a praticar, melhorar a sua prática. E segundo, fazer com que
eles tivessem um bom desempenho em performance. Ou seja, um bom desempenho na prática, um bom desempenho em performance, na competição. O que quer dizer isso? É que se não soubermos como ligar o que acontece na sala de prática para o que vai acontecer na sala de concerto, sempre vão haver as lacunas, sempre vão haver as falhas. E o que é importante ao trabalhar o corpo e a mente, e entra também a parte emocional, esse triângulo, faz com que consigamos ter o maior controle do momento. E, por fim, justamente trazer diferentes pesquisas que foram feitas com os mais variados músicos, com mais variados performances e seus alunos, a fim de mostrar a eficácia do que eu acabei de falar. É como uma vez foi perguntado ao Leopold Auer, que foi um grande violinista, né? Quantas horas devemos praticar por dia? E ele dizia, pratique com os dedos, vai precisar do dia todo. Pratique com a mente, fará o mesmo em 1h30. Ou seja, está muito vinculada a essa sistematização, ao saber para onde ir. E aí é o nosso papel enquanto professor ao saber orientar os alunos para isso. É como diria o famoso pensador Abul Bakram, sem conhecimento, a ação é inútil. E conhecimento sem ação é fútil. Temos que ligar os dois. O conhecimento e a ação. E são esses os pilares que vamos trabalhar, sempre com a importância do refletir sobre, que isso é um papel fundamental na nossa área enquanto professores. Espero que tenha instigado, espero que tenha ficado alguma coisa, mas nas aulas aprofundaremos cada um desses conceitos e dessas práticas. Um abraço a todos e que tenham um bom resto de dia. Muito bem. Agora, após a fala do professor Ronisson, ficaremos aqui com o professor Gustavo Floriani para ele dar uma aula para vocês. Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo Floriani, serei o professor das disciplinas de Estrutura e Linguagem Musical, História da Música e Tecnologias para Aprendizagem. Seja bem-vindo ao programa de qualificação docente musical. E agora eu falarei um pouco sobre as disciplinas que eu estarei ministrando aqui no curso. Houve um problema técnico, onde qual nós não poderemos apresentar aqui na tela os slides para essa apresentação, mas eu estarei usando um notebook aqui para eu ir seguindo e falando um pouco sobre a matéria. Então, Estrutura e Linguagem da Música é uma disciplina que vai ocupar 30 horas. Nessa disciplina, nós estudaremos a teoria musical, o estudo da pentagrama, todos os seus símbolos e tudo que engloba a questão de leitura de partitura. E não só isso, mas questões como harmonia, melodia, harmonia básica, condição melódica, condição harmônica e outros assuntos da teoria. Então, vamos lá. Para hoje, eu preparei dois momentos bem simples aqui para apresentar. Primeiramente, falarei sobre a propriedade do som. Quando nós falamos de arte, a arte em si, ela não é uma exata. Não é como matemática que um objeto mais um objeto dá dois objetos. A arte ela é cheia de nuances e entrelinhas. A música, mais especificamente, para se trabalhar com música, nós utilizamos o som. A matéria-prima é o som. E o som é algo intangível. A partir do momento que você cortou aquele som que você está executando, ele não existe mais. Não é como um quadro que você coloca na parede e fica observando ele. O pintor aqui usou tal técnica, que ele usou tal tintura, tais pigmentos. Ele colocou tudo direcionado para lá, direcionando nossa atenção para aquele ponto. Não tem isso na música, a não ser que você grave. Só que aí a gravação ela foi surgir no século passado. Esse link com o som eu vou abordar um pouco mais, aprofundar um pouco mais
depois a hora que eu falar de história da música. Então vamos às propriedades do som. Para quem já é músico, para quem é aluno do curso e já trabalha como docente, isso é um assunto muito básico, é um assunto bem simples. Porque por tanto tempo nós já estarmos em contato com isso, acaba ficando óbvio para nós. Mas o que a gente não entende, que a gente acaba deixando passar batido sem querer, é que, por vezes, o aluno que está ali na nossa frente, para ele isso não é tão simples quanto é para nós. A música, o som, ele se divide em 4 partes bem específicas: altura, duração, intensidade e timbre. O som é dividido nessas 4 partes. A altura, ela é a seguinte questão, ela é dividida para cima, nós temos o agudo, para baixo, o grave, e na diagonal, na horizontal, nós temos o som médio. E quando nós pensamos nisso, é muito óbvio para nós. Só que às vezes para o aluno pode não ser. E dependendo do instrumento que a gente esteja lecionando, se não for aula em escola, se for aula particular, esse gráfico pode não funcionar. Porque, veja bem, no acordeon é o contrário. Os agudos não estão para cima, os agudos estão para baixo. E os graves estão para cima. Na questão dos baixos, já é outro porém, porque eu não tenho agudos e graves. É todo um bloco só que se movem na horizontal. E qual a importância de se explicar isso para um aluno? Porque no momento que ele for ser introduzido à teoria musical, à leitura de partitura, ele já vai criando essa biblioteca de conhecimento dentro da sua mente. Na partitura, os agudos estão para cima e os graves para baixo, isso é muito óbvio. E se o aluno já chega com esse conhecimento, é algo a menos. E aqui eu estou falando das criancinhas lá, 5, 6 anos. Não que, às vezes, adultos também não precisem saber disso. Também é importante para eles. Como trabalhar essa questão da altura? O professor ele pode estar utilizando o seguinte exercício, indo no quadro ou numa folha de papel e desenhar uma linha na horizontal, fazer um meio círculo para cima, uma linha horizontal, meio círculo para baixo e continuar a linha. O que isso representa? A altura. Quando eu faço esse círculo para cima, eu estou representando o agudo. Quando eu faço para baixo, o grave. Isso fica visual para a criança de 5, 6 anos e 10 anos, fica visual para ela entender. E como eu comentei, isso já vai corroborando para quando ela começar a ser introduzida à teoria musical. E claro que esse exercício pode ser aplicado de várias formas. Você pode, em vez de usar um semicírculo, usar um triângulo, sendo uma subida mais brusca, ao invés de todo um círculo. A duração. Quando a duração ela é uma questão que normalmente é um ponto complicado para os alunos. Como você explicar para ele que tem notas que precisam durar 2 ou 3 segundos e que ele precisa ficar segurando aquela nota? Como colocar isso visualmente para ele? Porque nem sempre só a questão do ouvido, só o ensinar auditivamente é suficiente para que ele entenda. Às vezes o aluno vai precisar de uma memória visual também, de algo visual. Para isso, você pode fazer o seguinte exercício. Cria traços horizontais com um determinado tamanho, faz uma ruptura, mais um traço do mesmo tamanho. Faz uma ruptura e um traço com metade daquele. Representando esses traços, eles vão representar a duração da nota. Aí você pode pegar o instrumento com o aluno e pegar uma nota aleatória, ele escolhe uma nota e executa aquela nota enquanto você vai passando a caneta por cima daquele traço, para ele vendo que ele tem que segurar aquela nota enquanto a caneta estiver passando por cima do traço. E aí você usa a sua criatividade para colocar vários traços em sequência. Com o decorrer do tempo, é possível até você já ir introduzindo ali as figuras musicais. Por exemplo, pega uma semibreve, que é um círculozinho, coloca ela em cima e faz um traço bem grande do lado. Embaixo dela, coloca uma mínima e faz um traço com metade do tamanho do de cima. Para quê? Para
que o aluno ele já vá tendo esse visual, entendendo que as figuras, cada figura vai possuir uma duração diferente. E assim, você vai, aos poucos, introduzindo esses elementos. Uma outra forma bem importante e interessante se utilizar a duração é utilizar traços verticais. Porém, traços verticais com um distanciamento padronizado. A música ela é cheia de padrões e cheia de regras. E o aluno, um dos pontos que normalmente os alunos possuem dificuldade é a questão da pulsação, do ritmo, se manter um ritmo padronizado. Quando o aluno começa, muito novo, isso é complicado dele entender. Então, você colocando esse auxílio visual, traços verticais, para ele, por exemplo, fazer aquele exercício batendo palmas, é uma forma dele entender e visualizar aquele padrão, aquela sequência padronizada de traços. E em cima deles você pode utilizar aqueles traços na horizontal. Aí você já tem 2 exercícios, onde nos verticais você vai bater uma palma, criando um ritmo, e no de cima você vai cantar uma sílaba. Pode ser uma sílaba tá, uma sílaba tu, qualquer sílaba, mas que, por exemplo, um traço esteja sobre 4 verticais e tenha um como pausa. Aí depois, mais 2, mais 4, e assim você vai criando o seu padrão. E a intensidade. A intensidade aqui ela tem a ver com o volume, volume mais alto ou mais baixo. Quando nós falamos de altura, lá no início, também é comumente utilizar o termo alto e baixo. Só que esse alto e baixo, na questão de altura, não significa volume, significa altura da nota. Então, quando alguém diz toca mais alto, não é tocar com volume mais alto, é tocar com uma afinação mais alta, tocar em tons mais altos. Mas quando nós falamos de intensidade, aí sim, a altura tem a ver com o volume, mais alto ou mais baixo. Isso é importante estar muito bem explicado, para que o aluno não tenha dúvida no momento. E como explicar visualmente para ele a altura? Aí você pode usar aqueles triângulos na horizontal que vão crescendo, criando um desenho de crescendo, como se fosse uma nota que ela começa bem baixinha e vai crescendo até ficar um som mais alto, com um volume mais alto. E você pode criar vários desenhos diferentes. Pode ser um bem longo que vai crescendo continuamente aos poucos, ou pode ser um que cresça direto. Pode ser um que comece alto e vá diminuindo, para ir ensinando e explicando essas diferentes formas de dinâmica. Há um outro modelo de gráfico também, que é possível usar, onde você coloca um círculo pequenininho, aí você pode escrever dentro dele P, que vai simbolizar a dinâmica de pianíssimo, e aí, quando o aluno for pequeno ou estiver no início dos estudos deles, nem precisa explicar que esse PP significa pianíssimo, porque ele pode, às vezes, acabar confundindo com o próprio piano, né? Se for só um P, é piano. Mas colocar o efeito visual para ele já ter contato com isso ali. Quando for para a teoria, para o pentagrama, ele já conhece. Aí tem esse círculo, com o PP ali dentro, um traço na vertical e depois um círculo bem grande com 2 Fs de fortíssimo ali. Por quê? O pianíssimo é um som bem fraco, bem baixo. E aí, quando ele chega naquele FF, é o fortíssimo. É um som bem mais alto, bem mais forte. E assim você vai, aos poucos, explicando o que é a intensidade. O timbre, ele é o mais simples o mais simples de todos de entender, porque ele é a personalidade de cada instrumento. É o que caracteriza o som de um violino, de um violão, de um piano, de um acordeon. É o que caracteriza cada instrumento. Com tudo isso que a gente viu até agora, tem alguns exercícios que são bem interessantes de se aplicar e que, principalmente as crianças, elas gostam bastante. Você pode, no quadro ou numa folha, se for aula particular,
desenhar ali alguns símbolos e pedir para a criança executar aqueles símbolos, usar a criatividade dela para reproduzir aqueles símbolos com sons. Por exemplo, imagina aqui, uma bola bem grande, aí abaixo uma média e abaixo uma bem pequenininha. Um risco bem fininho e daí um triângulo crescendo. Como você executaria esse gráfico com sons? O efeito que as crianças usam é bem interessante. Eu já apliquei em sala de aula e elas gostam bastante. Dá para fazer muita coisa com isso. Por exemplo, dá para utilizar por exemplo, a Quinta Sinfonia. Você pode fazer 3 traços verticais, um horizontal grande. 3 verticais, um horizontal. Como a criança executaria isso? Ta 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 ta, ta 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 ta. E assim vai criando novas formas de se explicar. E dá para fazer o inverso também. Você pode tocar uma música, levar um aparelho de som e tocar uma música e pedir para ela reproduzir com alguns sinais o que ela entendeu daquela música. E sai bastante coisa. E tudo isso é para que, aos poucos, a criança ou o aluno, eu estou falando bastante em criança aqui, mas nem sempre só a criança. Às vezes o jovem também, ou o adulto, ele também tem dificuldades. Eu tive um aluno que ele só conseguia tocar uma música se ele tivesse uma partitura ali na frente. Se não tivesse, ele não conseguia tocar. Não conseguia decorar a música de ouvido. Ele só tocava se tivesse uma partitura. Já tinha outros que, se você colocasse uma partitura, ele não conseguia tocar. Então, o trabalho do professor é esse. É você descobrir a dificuldade do aluno e trabalhar em cima dela. Ajustar ele. Se você vai trabalhar a teoria, você tem que ver qual é a dificuldade e, se preciso, voltar alguns passos. Tudo isso que eu falei aqui são estratégias que podem ser aplicadas a qualquer aluno, qualquer pessoa que tenha essas dificuldades. Agora, vamos para a segunda parte aqui da aula de teoria e logo já vou para a história da música. Agora eu vou dar um salto, o que eu falei agora anteriormente, propriedades do som, é algo que às vezes nós que já trabalhamos com a música é muito óbvio para nós, mas nem sempre o que é óbvio para nós também vai ser óbvio para o aluno. E tem muitos assuntos que, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo deles. E um dos assuntos que eu trouxe agora, eu vou dar um salto, vou sair um pouco dessa parte mais básica das propriedades, e vamos para a formação de escala. Vocês lembram como se forma a escala? Primeiramente, você pega a escala modelo, nota a escala modelo, a escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, todas as notas naturais. E o que você faz? Pega o 5º grau dessa escala, que vai ser a nota sol, dó, ré, mi, fá, sol, e inicia uma nova escala a partir dessa nota. Então, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Feito isso, o que você faz? Altera o 7º grau, coloca um sustenido, para se montar escalas com sustenido. Escalas maiores com sustenido. Feito essa alteração do 7º grau, a alteração volta para a armadura. E aí você tem a escala de sol maior. Isso é muito óbvio para nós. A gente está trabalhando há tanto tempo com isso que já nem percebe mais como isso acabou ficando para trás. Mas o aluno ainda não conhece. E eu trouxe esse tópico principalmente porque eu já vi professores, já vi anotações de alunos que tiveram aulas com outros professores e eles ensinaram a montar a escala da seguinte forma. Pegava no papel e escrevia a escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Okay. Embaixo colocava ré, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido, ré. Depois embaixo, mi, a escala de mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido, ré sustenido, mi. Isso não é montar escala. Isso é entregar ela pronta para o aluno. E, às vezes, ele pode nunca mais montar uma escala como você ensinou agora. Mas se um dia ele for estudar e precise aprofundar na teoria, ele já tem esse conhecimento. Ou se ele precisar identificar armaduras de clave. Como que ele vai identificar se ele não soube como montar a escala? Então é todo um processo. Se você ensina de uma forma mais rápida, o processo para consertar aquele ensino, se precisar, vai ser demorado. Então, já procura
ensinar dessa forma. Aí, montar a escala com bemóis. Novamente, tu pega a escala modelo, escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí o que você faz? Você pega o quarto grau e começa uma escala a partir do quarto grau. Qual que é o quarto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá. Então você vai pegar Fá e vai começar uma nova escala. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Feito isso, o que você faz? Altera o quarto grau. Então, coloca um bemol no Si. E aí o que você faz? Coloca o Si bemol na armadura e agora você tem a escala de Fá maior. Aí, feito isso, você aplica essa mesma regra em todas as escalas, de bemol para as escalas em bemol, com sustenido nas escalas de sustenido. E aí você monta as escalas. Não tem segredo, mas para quem está começando, tudo parece um bicho de 7 cabeças. E por incrível que pareça, sempre parece difícil. E como eu disse anteriormente, a função do professor é tentar sempre facilitar. E agora, vou para outra matéria que eu estarei ministrando também, que é a História da Música. Aqui eu não vou me estender mais por muito tempo. E, como eu comentei lá no início, a matéria-prima da música é o som. O som, enquanto você está tocando ele existe. A partir do momento que você para, ele não existe mais. E por isso é tão difícil de, se você estudar, se compreender como que era a música no período antes de Cristo, porque não tinha registro, os registros eram muito superficiais. Por exemplo, pré-história, aquelas imagens em parede. Eu tenho uma imagem aqui, infelizmente não vai poder aparecer aí, mas a imagem de uma imagem de uma caverna na França é uma imagem de 17.000 antes de Cristo. Então são 17.000 anos antes da Era Comum. E o que essas imagens representavam? O cotidiano das pessoas, que era normalmente a caça, o plantio, os rituais sagrados, os rituais que eles executavam. E há algumas imagens que representam possíveis cenas de dança. Ou seja, se tem dança, tem música. Eles, então, possuíam alguma espécie de instrumentos ou reproduziam sons de alguma forma organizada que eles entendessem aquilo como música. Não que usassem esses termos, mas eles entendiam que dava para organizar os sons. As imagens são algumas das coisas que se podem utilizar para estudar, para se entender como que esse pessoal fazia música naquela época. E como eu disse, não tinha como gravar, então não tinha como saber o que eles faziam. Tem uma flauta, um osso de um urso que foi encontrado em 95 num sítio arqueológico da Eslovênia. Esse osso, ele era apenas fragmentos e ele possuía 2 furos. Era o osso da perna de um urso. E quando os arqueólogos dataram, eles chegaram a uma data de aproximadamente 50 mil anos antes de Cristo. E ao estudar esse osso, eles foram viram que não era um recipiente para armazenar água, não era uma colher para segurar alguma coisa, não era uma faca para cortar carne, não era nada. Era literalmente um instrumento musical. Porque se você sopra de um lado e tampa um daqueles buracos, sai um som. Se você tampa outro, sai outro som. Ou seja, eles, há 50 mil anos antes de Cristo, eles já confeccionavam alguns instrumentos. Existe também um casco de uma tartaruga que foi encontrado numa tribo, num sítio arqueológico de uma tribo há muito já acabada. E esse casco, ele possuía alguns pontos onde fora escavado nele. E quando os arqueólogos estavam pesquisando e estudando, eles descobriram que quando se batia naqueles pontos escavados, saíam sons diferentes. Ou seja, aquele casco não era uma gamela, não era um prato, não era um armazenador, não. Era um instrumento percussivo. Ou seja, eles já utilizavam instrumentos percussivos lá naquela época. E agora, eu vou dar um salto no tempo aqui, desses 50 mil anos antes de Cristo, ali para o século VI,
porque eu vou chegar num personagem muito importante da nossa história, que se chama Papa Gregório Magno. Entre os séculos 6 e 7, a Igreja Católica ela veio começando um movimento de reforma litúrgica, onde ela queria padronizar as músicas religiosas que se tocavam dentro da igreja e também suprimir o máximo possível a influência de culturas regionais. Até o momento, o que se tocava de música era o que se aprendia da história oral. E não se tinha de forma a escrita da música, não se escrevia sons, não se representava sons por símbolos. Então, eles passavam oralmente. Ou seja, o pessoalzinho do sul da França tocava as músicas de uma forma, o pessoalzinho lá da Espanha de outra forma, no sul da Itália de outra forma. Aí o Papa Gregório chegou e disse, não, vamos organizar isso aí. Aí, Papa Gregório Magno, ele nasceu em 540 depois de Cristo e morreu em 604. E segundo os manuscritos da igreja, foi ele que supostamente orientou essa organização do repertório. Então, o que aconteceu? A partir daí, ele começou a pesquisar de que forma reproduzir os sons no papel, de forma visual. Não que antes dele não houvesse tentativas. Houve sim. Na Mesopotâmia, por exemplo, 5.000 anos antes de Cristo foi descoberto uma cerâmica que datava de 5.000 anos antes de Cristo, que ela possuía desenhos ali que não eram receitas de bolo nem épocas de plantio ou comércio. Era música. O pessoalzinho lá, eles conseguiram, de alguma forma rústica, representar sons de forma visual. Mas foi a partir do Papa Gregório que a teoria, o que a gente conhece hoje, ela começou a se fundamentar. E aí, 400 anos depois, um monge italiano da ordem beneditina, o monge Guido d'Arezzo, ele contribuiu muito para essa criação que o Papa Gregório já tinha criado, e muitos dos avanços que o Guido d'Arezzo criou, entre eles foi a nomenclatura das notas. Ele deu nome às notas que até então não se usava. O próprio Guido d'Arezzo, ele era conhecido na época, ele tinha uma reputação de que ele era um pedagogo musical, ou seja, lá no ano 1000, há um milênio atrás, esse frade, ele era um frade, ele tinha a reputação de ser um pedagogo musical. Olha só. O Papa Gregório, só voltando ali, ele também criou, logo depois, o que ficou conhecido como o canto gregoriano. E o Guido d'Arezzo, quando ele foi dar nome às notas, ele utilizou de uma peça composta pelo Papa Gregório, que é cadê aqui? O hino a São Batista, São João Batista. Ele pegou as primeiras sílabas desse hino e utilizou elas para dar nome às notas, que são elas ut, ré, mi, fá, sol, san. Aí, no caso, san virou si e o ut virou ré. Aí teve também, Guido d'Arezzo criou a mão guidoniana, que era uma forma de você compreender e memorizar os intervalos através dos hexacordes, que foi um sistema de ensino que ele criou na época. E agora, além disso, eu vou continuar na próxima aula. Então, muito obrigado a você que acompanhou. Eu sou o professor de Estrutura e Linguagem da Música, História da Música, e nos vemos na próxima aula. Muito bem. Obrigada, Gustavo. Então, continuando. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre duas disciplinas. Eu estarei à frente da disciplina Políticas Educacionais, mas serei um colaborador, o professor Rodrigo Velho, que é especialista neste assunto. Nessa disciplina, vocês aprenderão sobre a regulamentação do ensino de uma forma geral, mas também tangendo a música dentro da educação básica.
certo? Então, tem a LDB que nos rege, né? Então, nós nos basearemos na LDB e, especificamente, na legislação que rege os professores de arte e música, certo? E vou falar um pouquinho da minha disciplina, que são ferramentas de gestão, onde eu trabalharei o Excel, tá? Primeiramente, eu gostaria de saber por que vocês ainda não usam o Excel, né? Por que será que vocês ainda não usam o Excel? E eu diria que é porque vocês talvez não o conheçam em sua totalidade. Eu trabalho faz bastante tempo com o Excel já e costumo falar que o Excel faz o que vocês quiserem utilizando números. Não somente números, na verdade. Podemos utilizar texto também, se for necessário. Mas, de uma forma geral, são os números que nos acompanham. O que vocês farão nessa disciplina? Primeiro de tudo, será extremamente prática, mesmo que online, né? Nós vamos, primeiramente, passarmos pelos conceitos da ferramenta, então não se preocupe se você não sabe Excel, você vai aprender desde o início o que ele faz, as suas principais potencialidades, você vai aprender como digitar, como criar uma planilha eletrônica de forma correta, né? Que o Excel é um software para desenvolvimento de planilhas eletrônicas. Mas por que eu estou utilizando o Excel e não uma outra ferramenta de gestão? Na verdade, porque o Excel é uma ferramenta muito popular. Todo mundo conhece o Excel, todo mundo já ouviu falar do Excel e até arrisco dizer que todo mundo já usou o Excel, nem que seja de leve, mas já deve ter utilizado, né? Então, ele é um aplicativo que hoje está presente no celular, um software que está presente nos computadores. Se você não tem no seu computador pessoal, com certeza no seu trabalho você terá, né? Esse software à sua disposição. Então, o que nós vamos focar nesse curso? Além de aprender as noções do que o Excel faz e pode fazer, nós vamos focar para que vocês possam gerir aí a classe, as aulas de vocês. Então, por exemplo, quando nós queremos deixar alguma coisa colorida, nós podemos fazer isso de forma automática. O Excel tem um recurso para isso. O Excel tem um recurso para que as pessoas não alterem o que nós colocamos na planilha. Então, de repente, eu quero disponibilizar uma planilha para o meu aluno. Não tem problema. Mas eu tenho um pouquinho de medo que ele mexa em alguma coisinha. Tranquilo. Nós resolveremos esse problema, porque a gente pode restringir essas situações através do uso de algumas opções que o Excel nos oferece. Então, fiquem tranquilos que a planilha de vocês pode sim ser protegida e o aluno não vai, de forma alguma, alterá-la, tá? E para vocês, quanto docentes, vocês podem fazer todo o acompanhamento dos alunos de vocês utilizando uma planilha. Vocês podem colocar lá os nomes dos alunos, as médias e tratando esses dados, transformando em informações, utilizar gráficos para que elas apareçam de forma visualmente mais compreensíveis, né? Porque é muito mais fácil uma pessoa entender um gráfico do que uma planilha exposta ali para ela. É muito mais fácil de interpretar. E para interpretar um gráfico, você não precisa necessariamente saber Excel. Isso é muito importante, né? Até porque nós estamos rodeados de gráficos. Nós ligamos a televisão para assistir um jornal, ou nós vamos ao Instagram, ver alguma coisa, sempre tem um gráfico ou outro mostrando alguma informação. Então, fica muito mais interessante essa visualização através dos gráficos. E tem muito gráfico novo, tem muita coisa legal. A gente não fica mais só naqueles gráficos comuns, se assim vocês quiserem, né? Embora o simples sempre é o melhor, tá, pessoal? Quando a gente está falando principalmente de Excel, o menos é mais. Então, não se preocupem, que também vou passar essas dicas para vocês, tá? A minha disciplina terá 10 horas. Políticas educacionais também serão 10 horas. E espero que vocês possam se apaixonar por Excel, assim como eu, né? E adotem ele para o dia a dia de vocês, certo? E nos vemos ao decorrer das aulas. Bom, agora nós temos o vídeo do professor Demi, certo? Vou deixar vocês apreciá-lo e até mais. Olá, eu sou o professor Demi de Brito, estou responsável pela disciplina de Didática da Música.
Bom, atualmente eu moro aqui em Portugal, na cidade de Braga, e curso doutoramento em Estudos da Criança na especialidade de Infância, Cultura e Sociedade. A minha pesquisa de doutorado, ela vem estabelecer um diálogo entre a sociologia da infância e a educação musical no intuito de compreender os processos de ensino musical para crianças e na infância. Compreender as crianças enquanto atores sociais plenos de direitos e nessa perspectiva de estabelecer a ideia das crianças enquanto co-construtoras do seu próprio conhecimento musical. Desde a minha pesquisa de mestrado, eu venho desenvolvendo estudos entrelaçados e entremeados pela infância, com o objetivo de enaltecer e de centralizar as crianças quando estão diretamente ligadas à aprendizagem musical. Então a gente tende a entender o nosso papel educador musical muito centralizado e muito detentor do conhecimento. Então essas pesquisas que eu venho realizando desde então da minha formação do mestrado estão centralizadas nessa perspectiva de entender as crianças como possíveis co-construtoras do fazer musical. Falando um pouquinho mais especificamente sobre a nossa disciplina de didática da música, o objetivo geral dessa disciplina é estar em desenvolver criticamente reflexões sobre as propostas pedagógicas em educação musical. Além disso, nós vamos construir propostas pedagógicas referenciadas e fundamentadas pelos pedagogos mais conhecidos da nossa área de educação musical e atualizar o nosso pensamento e o nosso ensino para os dias de hoje. Como os pedagogos musicais, como essas pedagogias ativas da educação musical podem ser analisadas e refletidas para os nossos contextos musicais, para os nossos contextos de atuação. Então, essa disciplina que de cara nos parece um pouco teórica, nesse pensamento de conhecer os pedagogos, de refletir sobre os seus princípios, ela também vai ser uma disciplina de grande caráter prático, porque nós vamos refletir esses pedagogos e vamos tentar construir as nossas propostas dentro dos nossos contextos. Então, vai ser uma disciplina muito interessante, porque nós vamos partir dos contextos que os alunos vão nos trazer. Quais são os contextos de atuação em educação musical? São as escolas básicas, os contextos formais, informais, é a partir daí que nós vamos fazer nossa análise. Uma das discussões importantes também que nós vamos fazer dentro da nossa disciplina de didática da música está em torno sobre a reflexão e problematização dos materiais didáticos. Qual a função dos materiais didáticos que nós temos por aqui, pelo Brasil, por Portugal? Quais são esses materiais didáticos? Quais são as funções desses materiais didáticos? Quando e como nós podemos incluí-los nas nossas aulas de música, seja com crianças, seja com adultos, com idosos, nos nossos mais diferentes contextos? Quando e como nós podemos utilizar esses materiais didáticos? Eu sempre questiono os meus alunos na reflexão de nós estamos entendendo os materiais didáticos como receitas de bolo ou nós estamos entendendo os materiais didáticos como possíveis propostas de atuação e de pedagogia musical. Então, um desses questionamentos vai servir como norteador para essa nossa disciplina de didática da música. Analisar criticamente materiais didáticos e refletir sobre as possibilidades de execução e atuação desses materiais didáticos nas nossas aulas. Essa reflexão sobre os materiais didáticos nos leva a um outro ponto da nossa disciplina didática da música, que é justamente a frustração de alguns educadores musicais no seu planejamento da aula de música e na sua atuação. E nos seus, obviamente, resultados. Muitos alunos chegam para mim e dizem que o planejamento estava incrível, ele colocou vários princípios éticos e princípios até mesmo pedagógicos musicais, de pensadores da educação musical, mas no momento da atuação
os alunos não corresponderam ao que tinha sido planejado e a aula realmente não teve o sucesso esperado. Então, é justamente essa questão de analisar criticamente materiais didáticos e analisar também os princípios, né, desses pedagogos, dessas pedagogias ativas. É justamente essa avaliação crítica que nós vamos estabelecer e vamos colocar também dentro das nossas aulas e ver, né, medir em que ponto nós avançamos com essas pedagogias e a que ponto nós precisamos nos atualizar e trazer essas propostas de maneiras diferenciadas para os nossos contextos. É central nessa disciplina a discussão sobre conhecer os nossos contextos musicais. Quando nós falamos de atualização dos nossos princípios, das nossas metodologias, atualização do pensamento, atualização de entender qual é o nosso público nos dias de hoje, nós também estamos falando de trazer esse conhecimento, esses métodos tradicionais e clássicos da educação musical, nós trazemos em perspectivas inovadoras, interativas e participativas. A partir de conhecimentos lúdicos, a partir de conhecimentos tecnológicos, propostas tecnológicas. Então, nós trazemos esse conteúdo, o conteúdo musical, direcionado ao nosso público, de uma maneira que os nossos alunos possam compreender com mais facilidade. Então, um dos objetivos específicos também da nossa disciplina também está em construir propostas pedagógicas musicais a partir das nossas tecnologias, a partir de atividades lúdicas, de conhecimentos a partir da imaginação, da ludicidade, do faz de conta, da interatividade entre os próprios alunos. É também trazer o nosso conhecimento de uma maneira atualizada, para que nossos alunos a cada vez mais estejam mais conectados com o processo de aprendizagem musical. Por fim, todas essas nossas reflexões e problematizações da disciplina de didática da música, elas serão pensadas nos nossos contextos de atuação. Quais são os contextos de atuação dos nossos alunos aqui presentes? É a educação básica? É o canto coral? É a orquestra? São as bandas? O ensino coletivo de violão, de flauta, de piano? Quais são esses contextos? Então, nós vamos trazer todas essas reflexões para os nossos contextos e analisar as possibilidades de atuação e de reflexão crítica sobre o nosso ensino enquanto educadores musicais. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de aperfeiçoamento docente musical e eu encontro vocês então na disciplina de didática da música. Até lá! Olá, eu sou... Numa abordagem de musicalização, seja para jovens e adultos, numa perspectiva de performance. Nesse quesito, temos então uma grade de disciplinas que compreenderá todo este universo docente. Já estendo aqui meu convite para que você saiba mais sobre esse curso, acesse o link que está aqui embaixo, abaixo do vídeo, para você então ter acesso a todas as informações sobre este curso. Quero também lembrar você que eu não recordo-me se foi avisado anteriormente,
Mas para você que assistiu a aula do Gustavo, cujo ele estava utilizando slides, eu quero te avisar que esses slides serão distribuídos, enviados para você no seu e-mail. Ah, Del, mas eu não tenho meu e-mail cadastrado com vocês. Basta você acessar academialacorde.com.br/aula magna e fazer a inscrição ali. Isso é muito importante para a gente conhecer o perfil de você que está assistindo esta aula. Muito bem, conhecemos então o corpo docente, parte do corpo docente, que compreende, então, que faz parte deste curso de aperfeiçoamento docente musical. E antes de eu explanar o meu conteúdo, que pertence à disciplina de apreciação musical, a qual eu ministrarei, eu vou falar rapidamente o que é, mas é rápido, pode cronometrar aí, 2 minutos, o que é o programa de qualificação docente. Nós, aqui da Academia Lacorde, criamos o Programa de Qualificação Docente. Um programa que compreende cursos para qualificar docentes. Isso ficou óbvio, né? Beleza. Dentre estes cursos, estamos lançando hoje o curso de Aperfeiçoamento Docente Musical. Uma espécie de capacitação, reciclagem, para você que ainda não leciona, receberá todo um conteúdo que te auxiliará nas suas futuras práticas docentes. Você que já atua como professor, professora de música, receberá, por meio de cada disciplina, insights, provocações, reflexões, orientações, conhecimentos, práticas, que vai corroborar numa melhor ou numa mais, como eu poderia dizer, um adjetivo que seja agradável e condizente com a prática docente. Vai te provocar a repensar sobre a sua prática docente. Se vai ser melhor, se vai ser pior, o contexto dirá. Mas igual não será. Ok, dito isso, obrigado. Sigo agora com o conteúdo da minha disciplina. A disciplina que é uma das mais importantes, se não a mais importante. E eu pergunto para você que está assistindo essa transmissão, e pergunto para vocês que estão aqui, a apreciação musical é importante? Só balança a cabeça sim ou não? A apreciação musical é importante? Sim, é importante. Deixa eu ver aqui os comentários. Por favor, interajam conosco. É importante sim ou não? Olha só, sem som, pessoal falando sem som, mas já está com som. Né? Obrigado, Marcelo. Então, ok. Por gentileza, pelo delay que acontece, eu vou dar um timezinho para esperar a tua resposta. É importante a apreciação musical? É importante sim ou não? O pessoal que está presente aqui falou que sim. Não é? É importante? Sim, é importante. É importante. Ó, rolou sim, 3 sim de cara aqui. Sim, é importante. Legal. Por isso que eu falo que a apreciação musical é um dos conteúdos mais importantes dentro da docência musical. Eu gosto de fazer uma analogia com meditação. Todo praticante de yoga pratica meditação. Toda pessoa que pratica meditação não necessariamente pratica yoga. Yoga é um conglomerado de atividades, de exercícios, de posturas, de uma série de conhecimentos envolvidos. A prática de meditação, não. Você só precisa ter a orientação certa para você fazer o quê? Praticar a meditação. E não vem com essa de sentar no banco do busão, fechar o olho e dizer que está meditando. É todo um processo, é todo um ritual, é toda uma entrega. A apreciação musical segue o mesmo caminho. Não é você dizer, colocar o teu fone de ouvido, sabe, fazer uma caminhada e dizer, eu estou apreciando essa música. Eu sinto muito, desculpa se eu acabei de derrubar um conceito filosófico, conceitual e prático seu, mas colocar o fone de ouvido enquanto você se desloca do ponto A ao ponto B, não é apreciação musical. Sim, você pode estar numa dinâmica, numa perspectiva apreciativa. Sim, aí sim, você está numa perspectiva apreciativa. Que a gente pode estar flertando com uma perspectiva contemplativa. Certo? Ok. Dito isso. Mas o que é apreciar música? Fala para mim, Marcelo. Fala para mim, Gustavo, Mônica. O que é apreciar música? Meus caros, precisamos entender
que a prática da apreciação musical é uma prática, é uma experiência de escuta. Não esqueçam disso. É uma experiência de escuta. Esse é o pilar central de uma prática de apreciação musical. Uma experiência de escuta. E eu te pergunto, pensa em qualquer experiência na tua vida. Qualquer experiência que você não estava lá presente. Que você estava viajando, que você está viajando, né? Uma viagem é uma experiência. Que você estava devaneando, você está no restaurante com um belo prato na sua frente, mas você fica comendo, olhando no celular, vendo stories. Essa experiência fica difusa. Você está tendo que tipo de experiência? Uma experiência degustativa desse prato maravilhoso que você pagou R$150 ou uma experiência de ver stories? Você percebe que ficou difuso? Como é que você vai discernir? Que experiência é essa? Fala para mim. É uma experiência de degustação de um prato maravilhoso ou de ver stories? Então, essa experiência de escuta, ela não pode ser de disputa entre o som que me vem aos ouvidos e a louça que eu lavo e as séries de atividades que você faz. Então, a apreciação musical é um momento de entrega. E se eu pedisse para você, por gentileza, coloca nos comentários, até esqueci a pergunta, me emocionei aqui com uma coisa que eu vi. Lógico que eu ia me perder. A gente se perde, mas não perde, como é que é? Ah, meu pai amado. Vira a página. Apreciação musical, lembrei. Coloca para mim aqui nos comentários o conceito de apreciação musical. O conceito de apreciação musical é algo complexo. Alguém aqui que está comigo nos estúdios, na sala do Conservatório de Música da Orquestra Sinfônica de Lais, alguém consegue dizer para mim assim, apreciação musical é isso. Não, apreciação musical, 2 pontos. Alguém tem a malemolência de compartilhar conosco? O que é apreciação musical? Cri, 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 cri. Sabe por que dá essa sensação de insegurança? Pô, mas o cara acabou de falar todo o que, apreciação musical, não sei o quê, é uma experiência de escuta. O que é apreciação musical? Como se desenvolve uma prática de apreciação musical? Onde acontece essa prática de apreciação musical? Eu tenho um conceito que eu publiquei no meu livro, não é jabá, mas eu publiquei justamente para deixar registrado, para que futuros pesquisadores confrontem o que eu falo, ou validem o que eu falo. E eu vou dizer para vocês que estão aqui, o que é apreciação musical? A apreciação musical, nobres, é uma entrega consciente para uma experiência que transcende a própria consciência. É uma entrega consciente para uma experiência que transcende a própria consciência. Se você conseguiu captar, alguém definiu aqui o que é? Se você conseguiu captar isso que eu falei, você vai perceber que a apreciação musical não é só apertar play na música. Você tem que se entregar. E toda vez que você se entrega, a algo, você espera algo, certo? Você espera, tipo, seguinte, amanhã todo mundo vai para o Beto Carreiro World. Todo mundo vai querer que tenha sol, que seja divertido, que não tenha fila, que seja tudo agradável. O mesmo acontece para uma música. A gente quer, no momento da apreciação, que seja o maior deleite do mundo. Mas não é assim que funciona. Você se entrega conscientemente para uma experiência que transcende essa experiência. E essa experiência, a consciência, e essa experiência pode ser desagradável. As pessoas costumam romantizar a apreciação musical, apreciação como algo romântico, belo. Mas a apreciação é uma entrega máxima, 100% de entrega, 0% de expectativa. Porque daquela experiência irão surgir os efeitos, as perspectivas, as opiniões, os sentimentos, as sensações, os significados que você vai atribuir ou vai entender daquela obra. E agora, me encaminhando para um caminho mais concreto, menos devaneoso, como eu estou agora. Deixa eu ver se alguém colocou o conceito. Tem um comentário aqui do nosso querido maestro, que ele falou estética musical. No contexto, eu não me lembro qual foi a pergunta, o contexto que surge essa frase, estética musical. Todavia, eu
complemento que a estética faz parte de uma percepção adquirida, construída a partir de uma experiência de escuta, a partir de uma série de eventos. Deixa eu recapitular aqui, eu não sei se estão entendendo, mas para você entender, construir essa percepção de estética, esse valor estético, você precisa ter referências. Sem referências, é só uma opinião. E sim, você pode estar construindo sua opinião muito vinculada com a estética que está sendo apresentada, mas é importante as referências. E eu falo isso porque é importante. É aí onde entra a importância de uma aula de história da música. É aí que entra a importância de uma aula de teoria musical, para você entender a complexidade matemática, racional da música. E agora eu entro no tópico de um autor que eu vou trabalhar muito nesse curso, que todo professor de música devia dar uma lida. Não, uma lida não. Uma lida você lê em Crepúsculo, você lê qualquer autor aí de livraria de banquinha, de revista. Aí você dá uma lida, tranquilo. Esse tem que ler, tem que hackear, tem que anotar, arriscar, fazer anotações, fazer mapa mental. E o livro que eu estou falando é Como Ouvir e Entender Música, de Aaron Copland. Esse é um livro que eu trabalharei fortemente, dentre outros livros, como Apreciação Musical, de Caldeira Filho, Ensinando Música Musicalmente, de Keith Swanwick, que é um autor que traz a ideia de apreciação musical como um eixo central dentro do ensino de música. Antes de eu fechar essa minha fala, eu falo um pouco de Keith Swanwick para vocês não ficarem assim, tipo, tá, falou, eixo central, vocês vão entender. E eu vou fechar esse nosso encontro aqui, essa minha aula sobre apreciação musical, trazendo Keith Swanwick. Mas agora eu vou trazer Aaron Copland. Aaron Copland. Copland, ele traz uma perspectiva de que a nossa escuta musical, ela é percebida por 3 planos. 3 planos. Sabia dessa? Eu não vou citar teu nome, só para não... Sabia dessa? Não sabia? Aaron Copland traz a percepção da nossa escuta por 3 planos. 3 planos. O plano sensível, o plano expressivo e o plano puramente musical. Repito, plano sensível, plano expressivo e plano puramente musical. Ele mesmo, no seu livro, Como Ouvir e Entender Música, ele fala que isso é só um parâmetro. Não tem como você registrar num papel, querer estruturar uma experiência que é subjetiva e muito pessoal a cada ouvinte. A gente pode colocar uma música aqui, agora, e cada um de vocês vai ter uma percepção, vai ter uma sensação, vai ter uma opinião sobre ela. Gostei, não gostei, música boa, música ruim. Voltando a Copland, plano sensível. Sensível. O plano sensível é justamente essa perspectiva do que você sente. Quando você coloca uma música no YouTube, no Spotify, no seu tocador de música, quando você coloca, por que você coloca essa música? É porque você sente algo? Ela te traz uma sensação, plano sensível, uma sensação agradável, tu se sente motivado para fazer aquela corrida matinal, você se sente motivado a fazer aquela faxina em casa, dancei, né? Você sente o quê? Esse é o plano sensível. O plano sensível é o plano mais básico, aquele que te chega pela jugular e de pá, que você diz gostei, não gostei, pelo simples fato de você sentir algo a partir de suas crenças, sua experiência, seu conhecimento. Plano sensível. Plano expressivo. Agora o plano expressivo, Copland traz a perspectiva de que expressa algo. A música expressa. Agora eu pego aqui um gancho na questão do significado. Essa expressão que Copland traz é justamente essa perspectiva do que ela significa. É quando a música não é só mais um objeto e que você sente, gostei, não gostei, legal, ela, nossa, me tranquiliza, nossa, me deixa tão... traz uma paz. Eu acho muito interessante esse tipo. Essa música traz uma paz. Ok, mas para outras pessoas pode não trazer essa paz. O fato é que o expressivo, você agora já tem um vínculo com o significado que essa música tem. Você vai escutar essa música e vai entender por meio do teu significado, o que ela expressa a partir da tua experiência, ou ela expressa a partir do teu entendimento do que o compositor quis expressar.
E agora temos um dilema, um duelo entre o que significa para você e o que significa para o compositor. Às vezes tu escuta uma música que para você ela expressa tanta luz, tanta potência musical, mas o compositor só quis brincar com algumas notas. O que ele quer expressar ali é a zoeira, mas para você é o suprassumo da genialidade. Entende o que eu quero dizer com o plano expressivo? E o plano puramente musical, creio que eu não preciso estar dizendo o que é puramente musical. Meus queridos, a música, antes de ser tudo isso que nos move, nos comove, nos mexe, nos balança, nos impulsiona, ela é um produto criacional. Assim como o escultor pega aquele objeto retangular, quadrado, seja uma pedra, seja uma madeira, e vai tirando o excesso, como diria Michelangelo, vai tirando o excesso e mostra a beleza do objeto esculpido, a música é da mesma forma. O compositor, através da sua paleta de cores, chamada notas musicais, timbres, texturas, tessituras, ele vai construindo uma música. Ele vai construindo, brincando com as notas, com as, grave, agudo, vai construindo uma música. Respeitando os intervalos, respeitando a progressão harmônica, ou zoando propositalmente, entortando a progressão harmônica, intencionalmente. Isso é puramente musical. Você consegue estudar música sem escutá-la, propriamente dito. Você entende? Então é esse. Só que, e agora eu fecho esse arco do Copland, quando você tem esse conhecimento puramente musical, a tua experiência lá no início, sensível, lembra? Plano básico, sensível. A tua experiência é outra, porque você não anula o sensível quando você estuda as propriedades técnicas da música. Quando você entende o diálogo que há numa orquestra, por exemplo, entre cordas e madeiras e sopros. Isso não diminui a tua experiência, porque enquanto você só está no plano sensível, zero conhecimento musical. Você está num plano que legal, bonito, te comove, assim, e aí quando vem aquele tute, toda a orquestra, você se emociona, nossa senhora, meu Deus, esse trecho é o mais massa da música. Ok. Só que quando você entende a lógica da música, ele continua sendo a mais massa. La Mer, de Debussy, eu piro com aquela música. E eu adoro. Se você conhece La Mer, de Debussy, tem um trechinho lá, que é o ápice do crescimento. Nossa, aquilo lá me arrepia até hoje. Entende? Não anula o sensível. Nossa, agora eu sou uma pedra. Ah, ok, foi para o quinto grau, vai resolver agora, claro. Foi para o dominante. Não, a gente não vira uma rocha porque entende. Isso corrobora para uma experiência muito mais rica. Então aí eu fecho o arco de Aaron Copland, que a gente vai explorar muito. E aí ele traz toda uma perspectiva de estudo sobre os elementos da música, as propriedades do som, como o próprio Gustavo trouxe. Ele tem esse estudo também, porque o puramente musical flerta com esse conhecimento. Não tem como ter puramente musical sem conhecer puramente música. Ok, dito isso, eu vou me encaminhando para o final. Me encaminho para o final, tomo um gole desse café que deve estar esfriando, mas tem seu valor. Saúde a todos aqui presentes. Obrigado. E me encaminho agora para o Keith Swanwick, que eu falei que eu ia finalizar com ele. Keith Swanwick. Quem um dia estudou música, principalmente na perspectiva docente, licenciatura em música, já cruzou com Keith Swanwick. Se não cruzou, sei lá o que aconteceu, hein? Há uma lacuna forte nessa tua graduação, nessa tua formação. Keith Swanwick, ele traz, então, um sistema de ensino, que algumas pessoas chamam de método, mas não é um método. É só um sistema que ele configurou, chamado CLASP. Teve alguém aqui na nossa sala que disse tecla. Sim, em português foi traduzido como tecla, mas no original é CLASP. E o L e o S e o... Peraí, agora deixa eu só relembrar aqui, porque agora tecla... Qual que está entre parênteses? Porque o tecla e o clasp tem duas letras entre parênteses. Quais são? Isso, vamos pensar junto, que eu estou pensando também. Clasp. É o L e o S, sim, eu falei de prima esse. L e S. O L e o S estão entre parênteses. O que é o L e o S?
Vou falando em português, para não esbanjar toda a minha malemolência no inglês. O L é de literatura, que é teoria, toda aquela história, o escopo teórico. O S são as habilidades, são as skills. Acabei falando, esbanjei meu inglês. Skills. Ok. E o que é o C, o A e o P? É o que Suanek considera os elementos principais na prática do ensino de música. C, composição. Eu vou falar em inglês já. Composição. O A, apreciação, appreciation. E o P? Performance. Tocar. Perceba, vamos lá, perceba aqui comigo. Onde é que está o A mesmo? No centro. C-L-A-S-P, CLASP. Então, esse sistema que ele elaborou, ele acredita e defende que é um sistema que todo professor deve atentar-se em suas aulas. Então, trabalhar a composição. A composição aqui não é, vamos lá, cadê o nosso Mozart? Não, é a criação. É desenvolver essa liberdade criativa. E essa liberdade criativa não se trata, inicialmente, de conhecer todo o escopo teórico. É você, tu tem um apito? Não toca esse apito. Vamos lá, o que você vai fazer com esse apito? E dentro do contexto, criar uma música, onde os sons acabam ganhando um sentido musical. Então, Suanek valoriza a criação, a composição. No centro nós temos o quê? A apreciação. Um dos primeiros autores, não vai dizer, o Del falou que é o cara que criou isso, não. Mas é um dos primeiros e principais autores e educadores musicais que traz a apreciação como algo central na prática de ensino de música. Ele coloca no centro, coincidentemente ou não, CLASP, o A está no centro, a escuta. Meus queridos, como você vai desenvolver uma prática performática ou docente musical sem a prática da apreciação musical, sem os conhecimentos que compreendem e fortalecem toda a base conceitual e prática da apreciação musical? Não, a apreciação musical é importante, como é que você faz? Cara, eu coloco lá umas músicas, aí eles me dizem o que estão sentindo, fazem uns desenhos, está tudo certo. Já foi esse tempo de brincar de apreciação musical. Então, Suanek traz como centro. E, por fim, a performance. Tocar, se apresentar, seja aqui na frente dos coleguinhas, seja no final do ano para os pais, seja no ginásio da escola para todo mundo assistir, escutar e ver. Então, é isso que eu queria trazer de Suanek. Se você não conhece Aaron Copland, nem Kate Suanek, não conhece o modelo, esse é o termo que não sistema, né? O modelo CLASP, ou em português tecla, o modelo CLASP e os planos de Aaron Copland, eu te aconselho fortemente. Se você não se tornar aluno ou aluna do curso de aperfeiçoamento docente musical, tá tudo certo. Só que se você chegou até aqui e está aqui junto comigo nessa reflexão, e você, agora eu vou para outra, corto para outra, e você, que da hora falar isso, tinha que ter número as câmeras, corto para 2. Se você atua ou pretende atuar com o ensino de música, por gentileza, não faça por você, faça pelos seus alunos. Leia Como Ouvir e Entender Música, de Aaron Copland. Leia Kate Suanek, artigos, dissertações que falam sobre o trabalho dele, sobre o modelo CLASP. Leia Ensinando Música Musicalmente, que é o livro standard quando se fala de Kate Suanek. Leia, mas eu estou te falando sério, tá? Não leia por você. Por você, tu lê o Código da Vinci. Esse tu lê por você. Tu lê Alice no País das Maravilhas. Por você. Se divirta lendo. Qualquer romance, leia pelo bel prazer. Tu vai antes de dormir, leia. Mas esses 2 livros, leia para os seus alunos. Para que a sua aula se potencialize, para que a sua perspectiva se amplie. Agora, se você for nosso aluno no curso de aperfeiçoamento docente musical, rapaz, querido, querida, a tua mente vai... Porque a gente vai explorar, vai refletir, vai praticar, realizar práticas de apreciação musical, dinâmicas de apreciação musical, e eu vou fazer você repensar
sobre o que é apreciação musical. Ah, a apreciação musical é importante. Tu vai dizer com todas as letras, é importante por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não vai ficar mais brincando dizendo que é importante. Meditação é importante? Sim, é importante. Por quê? Ah, sei lá, né? Fica mais focado. Fala sério, né? Tu vai reduzir toda uma prática de desenvolvimento humano para, tu fica mais focado, tu vai ter um desempenho melhor no teu trabalho. São efeitos colaterais. Assim como a apreciação musical tem vários efeitos colaterais. Um deles é o capital intelectual. Vai expandir de uma forma tal qual você não consegue imaginar agora. Porque você não tem acesso a isso. Mas, ok. Dito isso, encerro a minha fala. A aula realizada, a minha fala sobre a apreciação musical foi fechada aqui, fecha esse arco. Falei sobre Copland, sobre Swanwick. Convido você a ler sobre esses livros, principalmente se você leciona ou pretende lecionar música. Se você não pretende lecionar música, leia pelo bel prazer de se enriquecer culturalmente. Tá bem? Então, nos encaminhamos para o fim da nossa aula magna, essa aula inaugural do curso que? Aperfeiçoamento docente musical. Aperfeiçoamento docente musical. Aperfeiçoamento docente musical. É isso aí. Então, quero registrar aqui. Deixa eu ver se tem um comentário. Eu vou interagir com vocês agora. Aqui, inclusive perguntas. Pode perguntar também sobre o que o Gustavo falou, sobre o que a Mônica falou. Pode mandar bala, que eu respondo tudo. Tudo? Nossa. Então, olha aqui. Boa noite, Carol. Flávia, Dani, Lisiane, Joede, Caroline, Lisiane, Joede. Ok. Mande suas perguntas. Pode mandar, tá? A gente está aqui agora, nesses momentos finais, para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado pendente. Tá bem? Uma outra coisa. Essa é a aula inaugural. Teremos agora toda uma série, um cronograma de aulas, que iniciará em março. Vocês estão presentes aqui e vão receber essa informação, mesmo que não façam. Mas você que está aqui assistindo só vai ter uma forma de você receber as próximas informações e orientações sobre o curso. A gente precisa ter um contato para entrar em contato com vocês. Então, por gentileza, acesse academialacorde.com.br/aula magna, preencha aquela inscrição ali para a gente conhecer o nível, o estágio que você se encontra dentro do universo da música e, claro, ali a gente vai ter seu contato e a gente vai passar as orientações do curso, tá bem? Quem já se inscreveu, já fez ali a matrícula, ok, vai receber, a gente já tem o contato, vai receber as orientações das próximas aulas. Mas eu quero deixar aqui Ninguém sabe por que eu gosto tanto de... Aqui, ninguém sabe. Aqui eu não falei por que eu tenho esse apreço gigantesco pela apreciação musical. Na minha primeira aula, dentro do programa, lá com os alunos, eu vou contar, de maneira muito dinâmica, claro, eu vou contar por que eu tenho a apreciação musical como uma missão de vida pessoal. E eu quero levar para os 4 cantos do mundo. E outra, só para você saber, essa grade curricular que tem a apreciação musical ali com 30 horas, antes... A gente pesquisei bastante outros cursos de qualificação, de capacitação, enfim. Nenhum tinha disciplina de apreciação musical. Somente a apreciação musical, tá? Somente a apreciação. Porque um monte de disciplina coloca lá a história da música e a apreciação, não sei o quê. Várias disciplinas colocam, porque não faz sentido você ter uma aula de história da música e não ter um momento de escuta do repertório da época que você está estudando. Então, mas 100% focada a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical, não tem. Ok? Vamos ver interações. E agora a gente vai encerrando. Legal, gente. Não se economizem. Entupa isso aqui de comentário, de emoji. Entupa. Lacra esse dedo aí. Palminha, joinha, bolo de aniversário. Brincadeiras à parte, não se economizem. Jamais se economizem. Onde vocês estiverem, não se economizem. Entregue o seu máximo e espere o mínimo dos outros. Ok. Dito isso, a gente vai encerrar a nossa aula aqui, ao vivo, e vai continuar com um bate-papo aqui, um pouco mais íntimo, um pouco mais... Tem algumas coisas, alguns convites a serem feitos para quem está aqui com a gente. Tá bem?
Tá bombando aqui de ideias. Ok, sorteio, tem uma cesta aqui. Falando sério. Muito sério agora. 5 minutos e vai encerrar. E no 4º minuto eu vou olhar aqui os emojizinhos de bolo, de joinha. Quero dizer que as inscrições, né, as matrículas, enfim, estão abertas, tá bem? Basta você acessar o site da Academia Lacorde. Ali você vai ter todas as informações. Quando eu falo academialacorde.com.br/aula magna, é para você fazer aquela inscrição, para a gente ter o teu contato, para a gente conhecer o teu nível. Mas se você quiser ir direto para a página do curso, tem ali embaixo no site, já tem lá, saber mais sobre o curso de aperfeiçoamento docente musical. Curso de aperfeiçoamento docente... Saber mais sobre o curso de aperfeiçoamento docente... musical. Isso. Então, já pode fazer direto ali. O que eu quero dizer é o seguinte. Quem se inscrever, se inscrever agora, até o dia 1º de março. Certo? Quem se inscrever agora, até o dia 1º de março, está esperando um baita de um bônus, uma baita de uma surpresa. Não estou aqui para barganhar. Eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não estou aqui para barganhar. Quem entrar porque quer aprender, quer melhorar com o professor, quer continuar um estudo de maneira profunda, intensa, verdadeira, sem brincadeira, sem vou fazer porque vou ganhar um livro, vou fazer porque vou ganhar um disco. Não. Acharam que ia fazer isso, né? Mas não. Quem inscrever até o dia 1º de março será aluno igual quem inscrever no dia 2, igual quem inscrever no dia 10. E assim, qualquer dúvida sobre o programa, pode entrar no Instagram da Academia Lacorde, ou no Instagram do Del Lima Júnior, que sou eu, ou do Gustavo, ou de qualquer um dos professores, e fazer pergunta. Pode entupir de pergunta. Estou com dúvida nisso, dúvida naquilo, dúvida naquele outro. Eu quero deixar registrado meu agradecimento às pessoas de Laila Campos e Joede Jeffer, que se uniram a esse trabalho. Se uniram esforços junto com a Academia Lacorde para proporcionar uma experiência maior, para impulsionar para mais pessoas esse conhecimento, esse curso, esse programa. A Lacorde nasceu com a missão de contribuir com o ensino de música no Brasil. E eu tenho certeza que, unidos agora, realizaremos esse sonho. Realizaremos muito mais. Então, muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu ver os comentários. Boa noite. Top. Bolinho de aniversário, não tem. Acharam que era zoeira. Não, podia mesmo. Podia ter colocado. Eu até estava esperando. Queridos, alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Pergunta? Pode, não se economize. Alguma pergunta? Pode mandar. Quer o microfone? Para fazer pergunta? Temos uma pergunta. Para as pessoas que estão em casa poderem escutar. Mas não precisa vir aqui na frente. Só pega o microfone. Alcança ali, por favor. Tem um trecho do seu livro que fala sobre a musicoterapia e a apreciação musical. Desculpa. Que fala sobre apreciação musical e musicoterapia. Você podia dar uma fala mais aprofundada sobre isso? Porque no teu livro foi bem tipo uma pincelada mesmo, né? Falando de musicoterapia que casa com a apreciação musical que casa com a musicoterapia. Eu gostaria de saber mais. Ok. É o microfone, né? Quem tiver mais pergunta pode mandar. Que hora nós temos agora? Estamos bem dentro do nosso horário. Produção, que isso? A gente tem ainda mais 1 hora. Tô brincando. O pessoal ali já... Ok. Musicoterapia. Vocês têm alguma relação com musicoterapia? Já leram alguma coisa? Audiência, queridos que estão ao vivo, já leram alguma coisa sobre a musicoterapia? Já leram? Musicoterapia é uma área da saúde que se utiliza da música como ferramenta terapêutica. Logo,
Não estamos falando agora apenas de música, do que eu sinto, do que eu não sinto. Estamos falando de um procedimento, de um tratamento. A música, quando entra no campo da musicoterapia, estamos falando de um profissional da saúde que tem conhecimento em embasamento musical para prescrever determinadas músicas como parte de um tratamento. E a musicoterapia não se trata apenas de escuta. Então, o escopo todo da musicoterapia vai muito mais além do que escutar música. Às vezes, sim, muitas vezes, o escutar faz parte do processo. Às vezes, é você brincar com os sons. Então, a musicoterapia é um universo que eu olho de longe, que eu gosto de subir na sacada e olhar, mas eu não desço, mergulhar e nadar nesse universo. Por isso que no meu livro tem só uma pincelada. Por quê? Porque é importante para musicoterapeutas entender, e é lógico que eles entendem, por isso que eu trago essa abordagem, entender o processo da escuta, dessa experiência de escuta. Logo, e agora vem a minha provocação reflexiva, um tratamento de musicoterapia não é uma prática de apreciação musical. Ela tem uma outra função. A escuta ali é funcional para um tratamento, muitas vezes vinculado com o psicológico, não necessariamente, mas estamos falando de um procedimento terapêutico. Então, um musicoterapeuta não necessariamente está trabalhando com apreciação musical, porque a prática da apreciação musical é uma entrega consciente para uma experiência que transcende a própria consciência. Então, não estamos falando de, gente, vamos fazer uma prática de apreciação musical aí para vocês ficarem tudo saudável. Não. É uma experiência realmente musical, estética, como foi mencionado ali, é uma prática musical, onde a experiência central é a escuta. Por isso que eu trago só essa pincelada. Então, eu jamais não digo, mas nesse momento, eu não adentrarei no universo da musicoterapia enquanto uma pessoa que orienta, trabalhe dessa forma. Mas, e sim, eu endosso o fato de que, se você trabalha com musicoterapia, vale muito a pena ler sobre a apreciação musical, ler sobre os planos de Copland, ler sobre os planos que o Copland apresenta, plano sensível, expressivo e puramente musical. Aí sim, porque agora você tem um processo terapêutico, um tratamento, você consciente do que está acontecendo. Não apenas mais no âmbito da saúde, mas no âmbito dessa experiência. Você vai conseguir perceber que o teu paciente ele está atento, às vezes, puramente musical. E agora você entende, olha, esse cara aqui, esta pessoa, ela está num processo onde o ouvido dela vai sagazmente na estrutura da música. E na instrumentação, enfim. Ou é apenas a confirmação do que se sente. Então, plano sensível, expressivo, enfim. Então, deu para entender? Eu não mergulho, não nado no universo da musicoterapia, mas eu com certeza convido musicoterapeutas a estudarem sobre apreciação musical, uma vez que o cerne, como eu falei no início, o centro da prática de apreciação musical é uma experiência de escuta. Porém, e finalizo agora, a musicoterapia não se limita somente à experiência de escuta. É o Wilson. Ok. Para mim não aparece emoji de bolo, mas tudo bem. Acesse academialacorde.com.br para saber então mais sobre o curso de aperfeiçoamento docente musical. Acesse o /aula magna para você fazer aquela inscrição para a gente entender o seu momento dentro do universo da música, porque assim também você vai estar recebendo o nosso contato, os nossos convites e atualização de todo esse curso, que pode ser ou não o seu momento de fazer. Mas se for o seu momento, vai ser muito dispendioso do seu tempo não fazer. Então faça qualquer dúvida, estou 100% à disposição. Tá certo? Vai lá no Insta Lacorde, vai no contato que tem lá no rodapé do site da Academia Lacorde, WhatsApp, e-mail, entre em contato, não se economize. Já falei, não se economize. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Mais perguntas? Podemos encerrar?
Oh, show de bola. Muito obrigado, então, pela presença de vocês aqui. Muito obrigado a quem manifestou, mandou mensagem dizendo que gostaria de estar aqui e não pôde estar devido circunstâncias. Muito obrigado a você que ficou até o final dessa nossa aula magna. Muito obrigado. Quero agradecer, já agradeci antes, ao Conservatório de Música da Orquestra Sinfônica de Lages, em nome da Laila do Joede. Quero agradecer ao Marcelo, da M2 Filmes, por todo o suporte nessa transmissão. Agradecer todo o corpo docente que, de perto ou de longe, acompanhou e está envolvido 100% com este curso, entregando o máximo que podem entregar. Tá certo? Muito obrigado, uma boa noite e nos encontramos, então, na nossa próxima aula, que vai ser, agora em março, você vai receber o calendário, nosso calendário acadêmico. Interessante falar assim, né? Nosso calendário acadêmico, porque somos o quê? Uma academia, a Academia Lacorde. Então é isso aí, muito obrigado, um forte abraço, tchau!